Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, beleza? Meu nome é Jonathan. Eu tô iniciando esse canal aqui justamente para uma forma de estudo mesmo, para fazer o conteúdo fixar, porque os estudos mostram que quando você ensina, você aprende mais, né? Mais do que somente ser ensinado. Hoje eu vou falar para vocês o que eu aprendi na aula de JavaScript, usando aqui o VS Code, como vocês estão vendo, a tela inicial. Eu vou dar aqui agora um exclamação. Opa! Exclamação aqui. Que aí ele já monta aqui a base do VS Code, né? Que é o doctype HTML, que a gente vai trabalhar com HTML. A língua aqui da linguagem, o cabeçalho, né? Que a gente chama o head. Aqui a gente vai... Essa expressão toda aqui, pelo que eu entendo, faz com que você use ali os pontos, vírgulas, acentuação, e ele não dê erro na hora de você executar o programa que você está iniciando, certo? Aqui o título, né? Eu vou trocar aqui para o tema da aula de hoje, que é a raiz. Não sei nem se pronuncia assim, mas vamos lá. Beleza. E agora eu vou colocar aqui, abrir uma chave chamada script, que é justamente aqui para a gente iniciar a programação na linguagem JavaScript, senão o VS Code não vai entender que a gente está querendo programar em JavaScript, né? Então vamos lá, a raiz, pelo que eu entendi, geralmente aqui no VS Code, o VS Code, então na criação de programas, um programa que você usa aí, você cria variáveis, né? Então, digamos aqui, variável carro, vamos colocar aqui, const carro. Geralmente a gente coloca, vamos colocar carros, plural. A gente atribui a ele um valor, digamos, ou um valor string, que é escrita, ou numérico, né, inteiro. Então, digamos que a gente coloca aqui um string tipo, vamos lá, uno, o indestrutível, né? Constante carro. Então, a gente está dizendo que aqui é uma constante, uma variável no carro, carros, que tem o valor atribuído a ela a uno. Se eu der um console.log, abre parêntese, e coloca a variável carros, vamos salvar isso aqui. E aí a gente vai abrir aqui o arquivo, deixa eu ver, eu acho que eu tenho aberto aqui. Opa, tô abrindo coisa errada aqui. Eu tenho aqui o arquivo para vocês, aqui ó, pronto. Aqui a gente está no navegador, tá? E aqui a gente vai dar um F5 aqui, ó. A gente colocou console.log, ou seja, mostra no console a variável carro, e carro tem o valor uno, né? Que a gente escreveu aqui. Eu aprendi que a raiz é uma variável que você consegue dar vários valores a ela, e ela é representada com chaves. Então você abre uma chave e atribui vários valores a ela. Como é carros, então a gente vai dar aqui marca de carros, né? Vamos colocar o modo string, então a gente vai abrir os dois pontinhos, né? Os dois traços, sei lá como é o nome disso aqui. E vamos escrever o nome de carros, dar outro valor de carros para ele. Então vamos lá. O primeiro pode ser um Palio. E aí os valores são separados por vírgula. Então você coloca a vírgula, abre de novo aqui as aspas, lembrei. E coloca o nome de um outro valor que você queira dar. Vamos lá, aqui o uno, o indestrutível. Mais um carro aqui. Eu ia colocar Peugeot, mas Peugeot é a fábrica, né? Quando é numérico a gente não precisa colocar aspas, então vamos colocar o Peugeot 208 aqui. Ele não vai dar erro. No JavaScript ele aceita as variáveis de tanto tipo string quanto numérico para array, sabe? Alguns, pelo que eu entendi, alguns programas, eu acho que Java talvez não aceite. Então tem que ser, se for string é todo string, se for numérico é todo numérico, alguma coisa do tipo. Posso estar errado, mas vamos lá, continuando. Aqui a gente vai atribuir agora, vamos lá, Corolla. E mais um aqui, vai, só para manter aqui a rivalidade, Civic. Pronto, aqui a gente tem um arrays. Tanto é que se a gente mostrar aqui, ó, em console.log e colocar aqui o valor de carros, vamos dar um Ctrl S para salvar, e aí a gente abre aqui
o nosso programa. Ó, e a gente dá um F5. Ele mostra aqui, ó, o nosso arraes feito, né? Que tem o valor de Palio, Uno, 208, Corolla, Civic e tudo isso aí. Continuando aqui, a gente pode até abrir aqui, ó, que ele mostra que os arraes ele tem o valor dele e mesmo assim eles ainda tem uma numeração aqui que identifica a ordem desses valores, ou seja, o valor 0 é igual ao Palio, 1 igual ao Uno, então ele tipo como fosse uma tabela. Para facilitar, ao invés de console.log, a gente pode colocar aqui console.table, que aí ele vai mostrar em modo de tabela. Então vamos salvar aqui com Ctrl S e abrir de novo. Dá um F5, pronto. Ele abriu aqui em forma de tabela. Então ele tem um indexador, né, o index e o valor. Então o 0 equivale ao Palio, o 1 equivale ao Uno. Então a gente tem aqui 5 valores, né? E aqui no caso ele começa do 0, né? Bom, agora a gente pode dar umas variações para esses arraes, né? Uma variações assim de configuração mesmo, né? Eu vou aqui colocar aqui, ó. Vamos tirar esse console.table, né? Vamos fazer uns testes agora. Então, carros, que é a variável que a gente fez aqui, ponto, vamos colocar push. A variável aqui, né, no caso, essa função push, ele adiciona um valor que você queira, ou seja, digamos aqui um nome de um carro, Ford K, né? Ele vai adicionar ao final dessa lista do arraes. Então vai vir Palio, Uno, 208, Corolla, Civic e o K que você adicionou agora. Vamos dar agora aqui um console.table e a variável o arraes que a gente fez, carros. Dá um Ctrl S. Vamos lá, apertar um F5 aqui. Ó, adicionou o K por último. Beleza? Aprendi aqui também hoje, nas aulas que eu estava fazendo aqui, que temos também uma outra função, que é o ponto unshift, né? Unshift. Que ele também é um comando de adição, né, de valor. Ao invés de você adicionar no final, unshift ele vai adicionar no começo. Então, como a gente está vendo aqui, ó, o primeiro da nossa tabela é Palio, né? Vamos dizer que eu quero um Fox filme do Brasil. Fox. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou colocar o console.log, né? Senão não vou mostrar nunca pra gente. Console.table, né? Melhor. E carros, certo? Vamos salvar de novo. E quando a gente for aqui e dar um F5, ó quem apareceu aqui no primeiro lugar. Fox filme do Brasil. É isso. Então vamos lá. Tem mais funções aqui que a gente pode mostrar. Que, no caso, a gente pode colocar carros.shift. Esse carros.shift é diferente do unshift, ele não vai adicionar, né? No caso, se você não preencher aqui nenhum valor, que no caso não, eu acho que não é para preencher, até o momento eu não aprendi nada extra sobre isso, ele vai retirar o primeiro item da sua tabela. Então, tipo, a gente tem o primeiro item Fox, né, que a gente adicionou. Quando a gente der um carros.shift, ele vai retirar esse Fox do começo. Ó, vamos dar um Ctrl S, dar um F5 aqui e tirou o Fox. Se a gente repetir esse carros.shift, ele vai retirar mais um, ou seja, a gente fez duas vezes, ele vai retirar dois. Era o Fox e depois vinha o Palio. Então vamos dar um Ctrl S e atualizar de novo. Pronto, Fox e Palio sumiram. Então ficou só o Uno. A nossa lista começa a partir do Uno, né? Fechou? Vamos agora passar para uma outra função aqui que também é legal, que é o pop. Você coloca carros.pop.
ao invés dele apagar o primeiro item da sua tabela, que no caso o nosso aqui é o Fox, que ele entrou aqui, né, que a gente apagou, ele vai apagar o último, ou seja, o Civic vai sair aqui da nossa tabela. Vamos dar um Ctrl S. Aí a gente vai tirar o K. Se por acaso eu pegar esse carros.pop e duplicar ele, então a gente vai tirar o K e o Civic, né? Vamos dar um Ctrl S, um F5 aqui para atualizar. Tirou o K e o Civic, né? Como tirar o K? Até que beleza, né? Mas não vamos tirar o Civic não, pô. O Civic, o carrão da hora, a gente vai tirar? Não, vamos tirar só o K. Na verdade, deixa o K também, velho. Porque pra quem não tem nenhum, o K é uma limousine, assim como pra mim seria, né? Então vamos lá, dá um F5 aqui e voltou todos pra lista, né? Continuando aqui, há uma forma de a gente fazer uma edição no meio da tabela, porque a gente adicionou o K, adicionou o Fox, a gente adicionou o K no final e o Fox no início. Porra, Jonathan, será que dá pra gente adicionar aqui um carro no meio? Quero que fique no meio ali, em cima do, sei lá, do 208. Bom, tem uma forma assim. Olhando aqui a tabela, a gente tá vendo o indexador, né? A gente tá vendo o 208. A gente quer que ele venha aqui pra cima do 208. A gente sabe que o 208 é o 3. Tem um comando que a gente coloca aqui, ó, que é carros ponto splice. Beleza? Abre parênteses. Como funciona o splice? Você vai preencher tipo 3 casinhas aqui, ó. Tá. O que significa essas 3 casinhas? A primeira casa você vai identificar onde você quer mexer. A gente viu que o 208 era o nosso... Vamos ver aqui. Opa, abri errado. O nosso 208 era o número 3. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero que mexer na linha número 3. Esse do meio aqui significa excluir. A partir da linha 3, você quer excluir quantos? Eu não quero excluir nenhum, eu quero só adicionar. Então vou colocar um 0. E aqui você coloca o terceiro valor, o que você quer adicionar. Então vamos adicionar aqui, vamos ver um outro carro. Vamos ver um opalão. Opalão. Eu quero um opalão acima do 208. Então vou dar um Ctrl S. Salvei aqui. E aqui eu vou dar um F5. Opa, o opalão ficou aqui, ó, no lugar 3, hein? Em cima do 208. Aí você vai falar, adianta, eu não gosto de Peugeot não. Peugeot quebra, esse caramba. Ó, primeiro, sem preconceito com Peugeot, hein? Já tive Peugeot aqui e gostei muito. Mas vamos tirar o Peugeot. O Peugeot a gente viu lá que ele é o número 4, né? Número 4. Então vou colocar aqui no carros.splice 4. Vamos mexer na linha 4. Eu quero que apague 1, que no caso seria a própria linha 4. E eu não quero adicionar nenhum. Não quero adicionar nada. Então vamos dar um Ctrl S para salvar aqui. Ó como tá a nossa tabela, hein? Tá aqui o opalão, o 208. Se eu der um F5. Opa! Eu coloquei o 0 aqui. Na verdade entrou o 0 aqui porque na verdade era para deixar vazio isso aqui, né? Então vamos dar um Ctrl S. Porque senão vai entrar o 0 no lugar do 208, né? E pronto, sumiu da tabela. Então você pode brincar com o splice aqui. Ah, eu quero isso da linha 5. Quero da linha 5. Excluir 1. E no lugar dele eu quero adicionar um Fusca. Bom, a gente viu aqui que o nosso 5 é o K. A gente dá um salvar aqui e executa o programa. Pronto, a gente colocou no lugar do 5 o Fusca. Não excluiu nem... A gente não excluiu, né? No caso a gente excluiu um. Que na verdade o 5 era o Civic. Ou jumento. O 6 que era o Fusca. Bom, certo. Então aí a gente excluiu um e colocou no lugar dele o Fusca, né? Esse é o splice. Bom, no momento seria somente isso que eu aprendi por hoje. Então uma pequena aula, não tão boa ainda, de arraiz para vocês. Já saiu agora. Tenham paciência. Então um beijo para vocês. Até a próxima.